Bem-vindas todas. E hoje, gente, as aulas, né, nesse período que a gente começou, elas estão meio grandes. Então, essa aula aqui ela vai ser mais curtinha e ela vai ser também um aquecimento para o que está por vir, que é mais gramática pesada, tá? Então, essa aula aqui ela vai ser muito de boa e vai ser bem curtinha também na medida do possível. E a gente vai relembrar quando usar mucho, quando usar muy, que é muito fácil. A gente vai ver alguns vocabuláriozinhos ali. E também temos algo no meio, que agora eu não me recordo o que é, tá? Então vamos lá, vai ser muito curto. E a primeira coisa que a gente vai começar por hoje vai ser o quê? Um diálogo. Então já peço agora aquele mesmo esqueminha. Olha para onde você quiser, mas não olha para a tela, tá? E tenta fazer o exercício de ouvir, porque quando a gente voltar, a gente vai ver coisinha por coisinha e entender o que significa. Então vamos lá. Primeiro, ¿qué te pasa, Laura? Segundo, estou muito cansada. Trabajo muchísimas horas. Terceiro, te entiendo. Yo también trabajo mucho. Cuarta, mi empresa es muy grande y ahora tengo muchos compañeros. Quinta, entonces, ¿tendrás mucha ayuda también? Sexto, bueno, eso es verdad. Mis compañeros son muy trabajadores y muy amables. Séptimo, así da gusto. Anímate. Mañana es viernes. Octavo, es verdad. Y los viernes tenemos croissants, muchos croissants. Nono, que suerte. E décimo, muitíssima. Então vamos olhar o diálogo, o que aconteceu por aqui. Primeira palavrinha, primeira frase era que te passa, Laura? E a gente viu que essa coisa de passar ela poderia ser tanto uma questão de passar por algum local ou estar passando por alguma coisa. Então, o que te passa, Laura, é tipo, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? O que tá acontecendo na sua vida? É mais ou menos isso. É tipo, que tal? Tudo bem? E ela respondeu, estou muito cansada, pero trabalho muitíssimas horas. Ela disse que ela está muito cansada, pois ela trabalha muitíssimas horas. No terceiro, a moça responde, te entiendo, eu também trabalho muito. Então ela responde, te entendo, certo? Te entendo. Eu também trabalho muito. E logo depois, ela diz, mi empresa es muy grande y ahora tengo muchos compañeros. Então ela diz que a empresa é muito grande e que agora ela tem muitos companheiros, né? E aí depois, então tendrás muita ajuda também? Então você terá muita ajuda também? Y ella responde, bueno, esto es verdad. Mis compañeros son muy trabajadores e muito amables. Então ela diz, bom, isso é verdade. Lembra que a gente tem a nossa correspondência de isso em espanhol como eso, eso. Então, es verdad. Mis compañeros son muy trabajadores e muito amables. Então ela diz que os companheiros dela são muito trabalhadores e são muito amáveis. E aí responde, assim dá gosto, assim que é bom, tá? É uma expressão, assim dá gosto, é assim que é bom, nossa, isso é muito legal. Assim dá gosto, que a gente também tem essa expressão parecida. Ela diz, anímate, mañana es viernes, ou seja, se anime. Onde o se anime, ele se refere ao que é o sujeito tu, certo? Então elas são claramente amigas, porque o tu, ele é você informal no espanhol. Mañana es viernes, ou seja, amanhã é sexta-feira. E a outra responde, é verdade. E los viernes temos croissants, muitos croissants. Então ela diz que é verdade e que às sextas eles têm croissants, muitos croissants, tá? Então, lembra que a gente fala a sexta-feira, às segundas-feiras, às quartas-feiras, a gente usa essa questão do as. Em espanhol é los viernes, los miércoles e assim vai. E que suerte, ou seja, que sorte, né? Suerte, então, é sorte. E o que está acentuado porque é aquela questão da expressão que tem essas pontuações aqui. E ela responde, muitíssima. Então, muitíssima. Muitíssimo o quê? Muitíssima sorte. Porque suerte é uma palavra feminina. Então, vamos entender como é que funciona o mu e o multi. O que diferencia?
Talvez você já tenha percebido, talvez não. E o muy e mucho são palavras muito usadas em espanhol. Pode parecer um pouco confuso diferenciar entre as duas, já que ambas são usadas para enfatizar algo, mas sabemos qual delas usar de acordo com a palavra que vem depois. Então, olhe para essas duas frases e tente entender qual que é a diferença entre elas. Qual é a diferença de falar que eu estou muito cansado e que tenho muito trabalho? Caso vocês não tenham percebido, o muy, ele sempre está antecedido de palavras adjetivas, ou seja, palavras que dão característica ou qualidade de alguma coisa. Se eu falar que eu estou cansada, cansado é um adjetivo, pois está me dando uma característica que eu estou nesse momento. Certo? Uma característica ela pode ser tanto momentânea quanto para sempre. Porque você, por exemplo, tem uma diferença se eu falo que eu estou cansada, pois você entende que é algo momentâneo, e você entende que há uma diferença entre sou uma pessoa cansada, porque isso significa que eu sou isso, eu fiz isso minha vida inteira, eu sou dessa forma. Agora, se eu falar que eu estou, isso é alguma coisa momentânea. E no tengo mucho trabajo, a gente viu que o mucho, ele serve para dar o quê? Um afirmamento, uma intensidade a um verbo. Então, eu não tenho muito trabalho, eu não tenho trabalho, eu tenho muito trabalho, certo? Então, não tenho solo trabajo, tenho muito trabalho, certo? Então, a gente está dando uma intensidade a um verbo. E aqui, ó, o muy vem antes de adjetivos e é usado para enfatizar algo que há muito de alguma coisa. Lembre-se, adjetivos são palavras que usamos para descrever pessoas, coisas, lugares, estados. Então, por exemplo, Laura está en el hospital muy enferma. Então, enferma significa que Laura está no hospital muito doente. Então, doente é uma característica minha momentânea. Eu estou descrevendo como eu estou me sentindo ou como eu sou. No caso, doente se refere a alguma coisa momentânea. Então, esse é o jeito que eu estou, certo? Mas se eu falar aqui, por exemplo, que minha equipo é muito inteligente. Isso significa que é uma característica deles, não é algo momentâneo. Ontem eles eram meio burrinhos, mas hoje eles têm inteligência? Não. Significa que eles têm essa inteligência que acompanharam eles durante a vida. Então, minha equipo é muito inteligente, ela é muito inteligente, certo? Então, um adjetivo, ele é tanto momentâneo quanto para sempre, digamos assim, durante toda a vida. E Laura está no hospital muito enferma, Laura está no hospital muito doente. Minha equipe é muito inteligente, minha equipe é muito inteligente. Certo? Lembrando que equipe em espanhol é equipo que é masculino, tá? Porque a equipe em português é feminino. E mucho vem antes de substantivos. Suas formas são mucho, mucha, muchos, muchas, dependendo do número e do gênero do substantivo. Então, eu estou falando que hace mucho frio. Ou que Ana tiene mucha suerte. Ou que temos muitos amigos em Londres. Então, gente, querendo ou não, isso aqui faz o quê? Adiciona uma intensidade ao verbo. Mas quando a gente faz alguma coisa com o verbo, que vem depois geralmente é um substantivo, que é aquilo que a gente fala, que é o objeto direto e indireto. Então, vocês podem olhar pelas duas perspectivas. Tanto que tá aqui, ó. Tanto que tá adicionando uma intensidade a um substantivo, ou que é o verbo, mas eu prefiro pensar que é do verbo, certo? E o que vai mudar se vai ser mucho, muchos, muchas? Vai ser o que vem na frente. Então, por que hace muito frio? Falar que hace muito frio é a mesma coisa que falar que faz muito frio, certo? Só que frio é uma palavra que está no singular e que é masculina. Então, o mucho vai acompanhar. Ana tiene mucha suerte. Suerte é uma palavra feminina singular. Ana tiene mucha suerte. Tenemos muitos amigos. Então, é o quê? Amigos é masculino e é plural. Então, muitos, ok? Então, o mucho, ele faz essas duas coisas. Ele dá intensidade a um verbo. E esse verbo, ele tem um substantivo, geralmente. Não sempre. Então, quando ele tem substantivo na frente, o mucho, ele é conjugado de acordo com o que vem na frente. Substantivo que vem na frente. Então, eu prefiro pensar que o mucho, ele dá intensidade a um verbo, porque nem sempre tem alguma coisa. Se a pessoa perguntar, você está com muito trabalho para fazer? Eu vou falar, tenho mucho. Tenho mucho, você sabe que você está falando trabalho, tenho mucho, certo? Então, tá dando uma intensidade ao verbo, porque eu tenho muito trabalho. Eu não tenho trabalho, eu tenho muito trabalho, certo? E o mucho, ele sempre vai ser conjugado de acordo com o que vem na frente. Pera aí, a gente tem que... Gente, não faz sentido. Eu tenho que ficar afirmando que eu tô na chamada, eu tô apresentando, eu tô falando. Eu tenho que ficar...
Tá, então é basicamente essa diferença. O muy, ele é sempre antecedido, sempre, de adjetivo. Somente nesse momento. O mucho, ele pode não ter nada na frente, como pode ter substantivos, tá? Mas é mais fácil de pensar. É um adjetivo que vem na frente? Não, então é mucho. E aí o mucho ele vai se conjugar de acordo com o que tem na frente. Se não tem nada na frente, ou por exemplo, você tem muito trabalho? Eu vou falar, tenho muito. Então, querendo ou não, o mucho ele vai ser conjugado, mesmo que eu não fale na frente trabalho. Mesmo que eu fale somente tenho mucho, eu ainda tenho que conjugar um mucho de acordo com aquilo que eu tenho muito, que nesse caso é trabalho. Então, o quê? Masculino, singular, certo? Basicamente isso. A gente também faz isso em português. E outra coisa, trabalho muitas horas. Então, você trabalha muitas horas. Horas é o quê? Feminino e plural. Então, o mútil vai acompanhar. Então, por exemplo, uma pessoa poderia estar me perguntando, quantas horas você trabalha? Eu poderia falar, trabalho muitas. Mesmo que o horas não vai vir na frente, eu ainda tenho que conjugar o mútil de acordo com aquilo que eu trabalho muito, aquilo que eu faço com muita intensidade. Então, aprendemos que muito sempre é seguido de um adjetivo, e mútil, mútil, mútios, mútios é normalmente seguido de um substantivo. E aquilo que eu acabei de dizer também pode aparecer sozinho depois de um verbo. Então, mis compañeros trabajan mucho. Bebes água? Sí, bebo mucha. Observem que quando, nesse primeiro caso, por exemplo, não existe um substantivo que vem na frente, nem algo do tipo. Então, nesse caso, o mútil sempre se mantém como mútil. Ele não vai para o feminino, porque não tem nada para ele ser feminino, tecnicamente. Assim como não tem nada para ele ser plural. Então, quando você se dar somente uma intensidade no verbo, não tem exatamente algo que deveria estar ali na frente, é somente mútil. Agora, por exemplo, ali, bebes água. E a pessoa responde, sim, bebo mucha. Você vê que o água poderia estar na frente. Então, sim, bebo mucha água. Mas a pessoa preferiu tirar água. Ok? Então, querendo ou não, mesmo que você não fale água, o mucha, mútil, ainda é conjugado de acordo com aquilo que você faz muito, que é beber água. E o caso tem que ser conjugado para o água. E o água, nesse caso, é o quê? Feminina singular. Então, mucha. E uma maneira de enfatizar a quantidade ainda mais é usando as palavras muitíssimo, muitíssima, muitíssimos, muitíssimas. E vai usar a mesma situação que a gente usa para mútil e mucha, tá? Então é o nosso muitíssimo, muitíssimas horas, muitíssimos homens, e assim vai. Então, comemos muitíssimo. Então, comemos muitíssimo, tá? Tenho muitíssimos amigos. Muitíssima suerte. Hay muitíssimas personas en este concierto, tá? Então, vai pelo mesmo princípio. Personas, plural, feminino, muitíssimas. Suerte, singular, feminino, muitíssima. Amigos, plural, masculino, muitíssimos. E aqui, que certamente poderia ser comemos muitíssimo, que é o quê? Não é comemos muitíssimo alguma coisa. Às vezes eles comeram muitas diversas coisas. Então, você só quer dar uma intensidade de verbo. Você fala, nossa, eu comi muito. Você não quer dizer que você comeu muito, certo? Então, começa, eu comi muito. Então, eu comi muito, é o quê? O muito, mútil, ele só vai dar intensidade de verbo. Se ele só vai fazer esse papel, então, muitíssimo ou mútil, ok? Então, essa é basicamente a revisão de mucho e muy. Ou seja, muy é adjetivo, mucho, mucha, muchas, muchísimas, qualquer outra coisa, vai ser qualquer outro caso. Muy, adjetivo. Não é adjetivo, então é sempre mútil. E aí vai depender de como você vai conjugar. E aqui é uma revisão que reúne diversas informações e expressões que vimos até agora. Então, primeiro, vamos lá fazer aquele mesmo exercício de olha para onde você quiser, mas olha para a tela para tentar entender o que está acontecendo. Primeira sentença. ¿Te apetece cenar fuera esta noche, Rocío? Segunda. Hoy me quedo en casa porque estoy enferma. Me duele la cabeza y tengo fiebre. No sé si es un resfriado o si tengo alergia al polen. Tercero. Vaya, ¿por qué no vas al médico de cabecera? Cuarto. Sí, mañana no me encuentro mejor, voy a llamar para pedir cita. Quinto.
Quedamos en el fin de semana que viene, entonces. Sexto. El próximo fin de vienen mi hermano y su novia Laura a visitarme. Estoy sorprendida por su visita, la verdad. Pero si quieres, podemos quedar para tomar algo el sábado por la noche. Acho que é sétimo agora. E se organizamos una fiesta en mi casa el sábado? Oitavo. Genial. Así conoces a Laura también. Es menos abierta que mi hermano, pero es tan simpática como él. Oitavo. Ou não. Vas a hacer algo más con... Meu Deus, gente, calma. Vas a hacer algo más con ellos el resto del fin de... No, o décimo. El viernes por la noche vamos a ver una obra de teatro y el sábado ellos van a dar una vuelta y yo voy de compras. Odio ir de compras el fin de semana porque siempre hay más gente que entre semana. Fui el sábado pasado y al final no compré nada. Décimo primero. Sí, las tiendas normalmente están a tope. ¿Qué quieres comprar? Décimo segundo. Estoy buscando un vestido para una fiesta porque el rojo que tengo me queda pequeño. Bueno, David, voy a descansar un poco. Llámame al móvil o mándame un mensaje para decirme qué llevo a la fiesta. Y décimo tercero. Trae algo para beber y yo preparo algo de picar. De todas las formas, te llamo mañana y hablamos. Então, gente, acabou o diálogo. Então, vamos à primeira sentença. Então, a primeira sentença dizia: Te apetece cenar fora esta noite, Rocio? Ou seja, você gostaria de jantar fora esta noite, Rocio? Porque Rocio é um nome. Então, você gostaria, que é a mesma coisa que te encanta cenar fora ou te gusta cenar fora, tá? Apetece, encanta, gusta, mesma coisa. E aí, foi respondido. Hoy me quedo en casa porque estoy enferma. Me duele la cabeza y tengo fiebre. No sé si es un resfriado ou se tenho alergia ao pólen. Então a pessoa disse: Hoje eu vou ficar em casa porque eu estou doente. A minha cabeça dói e eu tenho febre. Não sei se é um resfriado ou se tenho alergia ao pólen. Então, me quedar em casa, ou seja, quedar-me em casa é ficar em casa, certo? Então, quedar tem tanto essa questão de ficar em um só local, tanto de se encontrar com alguém, tá? A gente tem mais coisa também. Porque eu sou enferma. Me duele la cabeça foi algo que a gente disse sobre quando você está com dor de cabeça. Então, me duele, e aí botar alguma coisa na frente. Ou seja, quando você está com alguma dor, você fala, me duele, e aí diz o que dói. Nesse caso, la cabeça. Mas poderia ser, por exemplo, o pé. Então, me duele el pie. Então, me dói o pé. Tecnicamente, assim, numa tradução literal. Mas é dizer, tô com dor no pé. E tenho fiebre. Ou seja, estou com febre. A gente viu também que a equivalência de estar com febre, estar com resfriado ou algo do tipo, é uma equivalência em espanhol de tener alguma coisa. Então, estar com alguma coisa é tener alguma coisa em espanhol, no sentido de doença, de malas sensações, assim. Não sei se eres um resfriado. Então, não sei é o quê? Não sei. Lembra que a gente viu que para conjugar o verbo sei, saber, para a primeira pessoa do singular, ele era irregular. Ou seja, não era, por exemplo... no sábado, né? Porque tecnicamente seria isso, mas não. É um irregular, então não é assim que funciona. Então, para a primeira pessoa do singular, que no caso é eu, é se. Então, eu sei, eu sei. Nesse caso, não sei. Se és um resfriado. Então, esse se é o nosso... E se eu for amanhã, blá, blá, blá. Se eu jantar hoje, é a palavra de condição se. Então, não sei se é um resfriado. Então, resfriado. Ou se tenho alergia ao pólen. Então, alergia ao pólen, alergia ao pólen. E o ou sozinho significa o nosso ou. Ou vou para casa da minha mãe, ou ficarei em casa. Tecnicamente, ok? E eu vai, tipo, meu Deus, Jesus. Essa questão de fazer aquelas... meio que aquele sustinho, uma expressão. Esse aqui. Por que não vas ao médico de cabeceira? Então, ela pergunta, por que você não vai ao médico da família, né? Que é médico de cabeceira que a gente viu. E a pessoa respondeu, sim, sim.
se no caso, se mañana, ou seja, se amanhã, condição, não me encontro melhor, então se amanhã eu não estiver melhor, se amanhã eu não me encontrar melhor, vou a chamar, ou seja, eu vou a chamar, ou seja, eu vou falar com ele para fazer uma consulta, marcar uma consulta, ok? Porque lembra que a gente pedir cita é marcar uma consulta. Então, se amanhã não me encontrar melhor, vou chamá-lo para marcar uma consulta. Então, se mañana não me encontro melhor, vou a chamar para pedir cita. Próximo. Quedamos el fim de semana que viene, entonces. Então, no sentido assim, quedamos, sairemos, nos encontraremos. Então, saímos no final de semana que vem, então. Porque entonces, então, fim de semana que viene, fim de semana que vem. Não somente fim de semana, mas el dia que viene, el mês que viene, el año que viene, tudo bem? Aquilo é o ano que vem, semana que vem, mês que vem, é que viene. E aí a pessoa respondeu, el próximo fin de vienen mi hermano e sua novia Laura a visitar-me. Então, no próximo fim de semana, porque fim de a gente viu que é uma encurtação para fim de semana. Fim de. Vienen mi hermano e sua novia Laura a visitar-me. Então, no próximo fim de semana, meu irmão e sua noiva vão vir me visitar. E a pessoa responde, e ela continua no caso. Estou surpreendida por sua visita, na verdade. Então, eu estou surpresa. Então, estar surpreso ou surpresa é surpreendida, surpreendido por sua visita. Então, estou surpresa pela sua visita, na verdade. Pero, se quieres, podemos quedar para tomar algo el sábado por la noche. Então, ela diz bem assim. Então, se você quiser, podemos sair para tomar algo no sábado à noite. Então, lembra que quando a gente tem essa equivalência à tarde, à noite, por la tarde, por la noite, ok? E quedar para tomar algo, ok? Sair para tomar alguma coisa. E ele sábado. E se organizamos uma fiesta em minha casa el sábado? E ela respondeu, e se nós organizarmos uma festa na minha casa no sábado? Genial. Assim conheces a Laura também. Então, genial é aquela expressão que não é necessariamente genial. É muito bom. Isso aí, que legal. É essa expressão boa, diferentemente de vaya, por exemplo. Assim, você conhece Laura também. Então, lembra que a gente também tem aquela expressão, conhecer a. Quando tem essa questão de conhecer a, é conhecer algo ou alguém. Então, se a pessoa vai conhecer Laura, então, em espanhol, é conhecer a Laura. Também. É menos aberta que meu irmão, mas tão simpática como ele. Ela disse que ela é menos aberta que seu irmão, ou seja, é menos aberta que meu irmão, mas é tão simpática como ele. Então, vocês lembram de como fazer comparativos em espanhol. Quando a gente quer fazer uma equivalência que é igual, tan, alguma coisa, como alguma coisa. Nesse caso, tan simpática como ele. Então, ela é tão simpática quanto ele. O tan é a palavra tão. E, gente, eu estou perguntando para você, será? Eu não sei se está. Tá chovendo bem aqui do lado. Eu vou rapidão só fechar, porque não sei se está atrapalhando para ouvir. Pera rapidão. Voltei. Voltando. Quando a gente faz equivalência de essa pessoa é tão legal ou tão alguma coisa, geralmente é sempre um adjetivo. Então, ela é tão simpática, é tão legal, é tão mais chata, por exemplo. É tão chata quanto meu irmão. A gente faz o tan, que é o nosso tão. E o quanto alguma pessoa ou quanto algo é como em espanhol. Então, é tan, alguma coisa como alguma coisa, ok? E aí, vas a hacer algo mais com ellos el resto del fin de? Então, você vai fazer algo mais com eles no resto do final de semana? Então, no resto, el resto del fin de, no resto do final de semana.
Então, el resto del fin de. Então, vas a hacer algo más. Então, vai fazer mais alguma coisa? E aí, el viernes por la noche, vamos a ver uma obra de teatro. Então, a sexta à noite, eles vão ver uma obra de teatro. E no sábado, eles vão dar uma volta. E essa pessoa que disse, ou seja, e eu, vou fazer compras. Então, quando a gente vai falar, vou fazer compras, em espanhol é ir de compras. Ir de compras é fazer compras. E logo depois, odio de ir de compras el fim de semana, porque sempre há mais gente que entre semana. Então, ódio fazer compras no final de semana, porque sempre tem mais gente que durante a semana, tá? Então, você quer falar durante a semana é mais tranquilo. Então, esse durante a semana, em espanhol, é entre semana, ok? Entre semana, durante a semana. Que no caso é a expressão. Então, ódio. Ódio é tipo, meu Deus, ódio ir fazer isso, que chato, não gosto, tá? Outra expressãozinha. Então, ódio ir de compras el fim de semana porque sempre há mais gente que entre semana. Fui el sábado passado e al final não comprei nada. Então, ela disse que ela foi no sábado passado e no final não comprou nada. Observe esse fui. O fui, ele é o pretérito que a gente estava aprendendo. Esse bem aqui, ó. Oi. Verbos do pretérito indefinido. Vamos lá, rapidão, só para lembrar para vocês na cabeça de novo. O que é o pretérito indefinido? O pretérito indefinido é nada mais, nada menos que quando a gente vai falar do passado de uma ocasião específica que não mais causa um impacto no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso atual. Então, ela disse que ela foi sábado passado e não comprou nada. Ou seja, foi uma ação que já aconteceu e uma ação que já acabou. E ela contou de um momento específico do passado. Então, eu fui. Então, a mesma coisa que, por exemplo, eu tô conversando com uma amiga e ela fala: o que você fez sábado passado? Eu falava: sábado passado eu fui fazer compras e nem comprei nada. Então, vocês entendem como flui natural. É algo que vocês contam, que você diz rapidamente, diz por cima, de um momento específico, que não jamais faz diferença no seu atual. Então, fui el sábado passado e al final não comprei nada, tá? Não comprei nada, tá? O que isso aqui lembra? Verbo comprar, terminado da R, quando conjugado parodiou, tira o AR e bota E acentuado. Então, comprar, comprei. Comprar, comprei. Ok? E fui nada mais, nada menos que verbo ir, que é irregular, parodiou, no pretérito indefinido. Tá? Então, só para dar uma refrescada na cabeça de vocês do que é o pretérito indefinido. É alguma coisa que você está contando que não jamais faz diferença no seu passado e que você está contando de algo específico que aconteceu e acabou. Ponto. E aí a pessoa responde: sí, las tiendas normalmente están a tope. ¿Qué quieres comprar? Então ela diz: sim, las tiendas normalmente están a tope. O que é estar a tope? Estar a tope é estar lotado, tá? Então, outra expressão, quando algo está lotado, está a tope. E o que queres comprar? Ou seja, o que você quer comprar? E aqui, estou buscando um vestido para uma fiesta porque o rojo que tenho me queda pequeno. Então a pessoa diz: estou buscando um vestido para uma festa, ou seja, estou buscando normalmente. Então, nossa, estou procurando um vestido. Estou buscando um vestido. Mesma coisa em espanhol, buscando um vestido ou qualquer outra peça. Estou buscando um vestido para uma festa porque o rojo que tenho me queda pequeno. Então, o vermelho que eu tenho fica pequeno em mim. Então, lembra que a gente também usa a palavra quedar para saber como uma coisa fica na gente ou em outra pessoa. Então, me queda pequeno. Ou seja, poderia ser também te queda pequeno. Por exemplo, se eu estou ajudando uma amiga, ela quer saber como é que tá nela. Então, fala, te queda pequeno? Então, tá curto, não curto não. Tá pequeno em você, certo? Então, quedar alguma coisa significa que algo está de alguma forma no seu corpo se referindo a roupas ou acessórios. Tá? Mais um significado de quedar. Bueno, David, vou descansar um pouco. Então, bom, David, vou descansar um pouco. Llámame al móvil ou manda-me um mensagem para dizer-me que llego a la fiesta. Então ela diz:
Liga no meu celular ou me liga, ou seja, llámame al móvel, é tipo, me liga. Porque llamar al móvel significa ligar, falar no celular. Então, llámame significa me chama no celular, me liga. Ou mándame um mensagem. Ou seja, mandar um mensagem é mandar uma mensagem. Ou seja, em português a gente tem que mensagem é feminino, a mensagem. Em espanhol é masculino, então el mensaje. Então me manda uma mensagem. Então, mándame um mensagem. Para decir-me, ou seja, para me dizer, porque a gente sabe que quando a gente está fazendo um verbo no seu infinitivo, ou seja, cantar, pular, correr, a gente pode jogar esse pronome para frente do verbo. Então, pode ser tanto para me decir quanto para decir-me. Decir-me que llevo a la fiesta, ou seja, me dizer o que levo à festa. Ou seja, que llevo a la fiesta. Ou seja, levar a algum local. Mesmo que você. Não mesmo, mas tipo. O verbo llevar também tem essa preposição a. Igualzinho, por exemplo, o ir, certo? Que a gente sempre vai ir a alguma coisa em espanhol. O llevar também tem a mesma coisa. Provavelmente deve ter dito 1000 vezes, gente. E última sentencia. Trae algo para beber y yo preparo algo de picar. De todas formas, te llamo mañana y hablamos. Então, traz algo para beber e eu preparo algo de picar. Ou seja, o que é picar? Algo de picar. É algo para petiscar. Ou seja, picar tem esse sentido de petiscar. Então, de todas formas, te llamo amanhã e hablamos. Então, de qualquer jeito, te chamo amanhã e a gente se fala. Basicamente. Tá? Tem uma coisa aqui que vocês ainda não têm tanta noção para entender, que, por exemplo, trae algo, mándame, llámame, que são essas coisas aqui, impõem em ordem. A gente vai aprender mais pra frente, mas tudo bem se ficar, como é que se faz isso aqui? A gente vai ver depois. Então, só para revisar, o verbo quedar, ele tem 3 significados. Combinar o encontro com amigos, ou seja, como quedamos. O como quedamos, ele é uma frase super comum em espanhol, que é para dizer como quedamos. Ou seja, quando a gente fala como quedamos, é uma coisa geral de como a gente vai fazer para se encontrar. Que horas vai ser, onde vai ser, tá? Então, como quedamos é, e aí? O que vai acontecer? Certo? Permanecer em um local. Nesse caso, ele é reflexivo. Então, ayer me quedé en casa. Ou seja, porque quem ficou em algum local foi você. E quem recebeu o impacto de ter ficado foi você, porque foi você que fez isso. São. É o sentido reflexivo, né, gente? Então, ayer me quedé en casa. Então, permanecer em um local. E servir, ficar bem ou mal. Então, este jersey não me queda bem. Ou jersey também. Não me queda bem. Então, esse suéter não fica bem em mim. Ou não me serve, tá? Então, tem esse sentido. Então, poderia ser também me queda malo. Ou seja, fica mal em mim. E observem também a expressão a tope, ou seja, o a tope significa que algo está na capacidade máxima, está lotado. Então, essas tiendas normalmente estão a tope. Essas lojas normalmente estão lotadas. Ou, el frigo está a tope, não cabe mais comida. Então, a geladeira está lotada, não cabe mais comida. E a expressão algo de picar ou algo para picar significa comer uma porção pequena de uma comida. Ou seja, picamos algo depois de trabalhar. Ou seja, vamos comer alguma coisinha depois do trabalho? Ou seja, é aquele sentido de pescar, porque o pescar também tem o sentido de comer uma porção pequena de alguma coisa. E vou preparar algo para picar. Ou seja, eu vou preparar alguns petiscos, tá? Então, acho que a gente pode dar por encerrado. O passado de dia a gente vai voltar na aula ao vivo, porque como vai começar a voltar probleminhas de passado, a gente melhor fazer isso online, porque aí a gente consegue acudir dúvidas, certo? Então, lembrando aqui da palavra-chave, a palavra-chave a gente vai ficar como viajar, ok? Viajar, palavra-chave. Então, essa aula não foi nada mais, nada menos que para lembrar algumas coisinhas, para refrescar a memória aí de verbo do pretérito indefinido, para lembrar algumas expressões, lembrar algumas expressões também de dor, do quedar também, aprender algumas novas. E também para mostrar o mútil e o muy de novo, porque é algo que não foi passado, não foi algo um pouco mais trabalhado do que foi agora, para refrescar na memória. E foi isso, então, semana que vem,
semana que vem, quinta, a gente já volta a ver passado novamente. Só que um novo passado agora. Porque não tem só um, nem dois. Então é isso, gente. Obrigada para quem viu até aqui. E qualquer dúvida, não hesite em me chamar. Eu estou aqui. Dos auxiliares também.